Olá pessoal, estamos aqui nos estúdios do IPOG para fazer o nosso webinário sobre os principais erros do SPED nesse mundo aí que hoje é o mundo SPED, né, professor João Arlindo? Estou aqui com o meu amigo, professor João Arlindo. Bom, professor Arthur. Professor, auditor do estado aqui de Goiás, da Cefaz do estado de Goiás, e onde eu tenho orgulho de falar que é meu amigo. Professor, se apresenta para o pessoal. Sou João Arlindo, tenho orgulho também de estar aqui com o professor Arthur, um especialista no SPED, para hoje falarmos sobre SPED fiscal, FD, ICMS, IPI, seus principais erros e como evitá-lo, né? E como temos erros, né? Como o professor falou, meu nome é professor Arthur, eu já atuo com o SPED há alguns anos. Aqui vai ser legal, vai ser o encontro seguinte: eu, na visão do contador, que estou lá trabalhando no dia a dia, ralando o professor, e o professor João Arlindo, a visão do auditor. E você hoje, fala para o pessoal um pouquinho, você coordena hoje a área de auditoria. Olha só pessoal, nós vamos ter um momento, 40 minutos, nada mais nada menos com quem coordena a auditoria, faz cruzamentos fiscais, malha fina. Olha que orgulho falar contigo, professor. Hoje nós estamos trabalhando lá já há algum tempo na gerência de ferramentas de auditorias fiscais, né? Onde nasce a ferramenta de cruzamento de dados. Isso, é onde cuida do sistema de auditoria, malha fina fiscal, né? Então, onde novas tecnologias, nós estamos estudando novas tecnologias, justamente para verificar a regularidade dos SPEDs fiscais que são emitidos. Em especial, SPED fiscal, FD, ICMS e IPI. Sim, a visão da Cefaz. Da Cefaz, exatamente. Muito legal. Então vamos começar já. Vamos fazer isso bem leve, ficar bem legal para vocês. Informações que sejam relevantes para vocês, que realmente façam a diferença. Uma conversa tranquila, uma conversa que possa trazer benefício nesses 40 minutos. Vamos fazer isso, professor? Sim, com certeza. Essa é a ideia. De forma bem tranquila, mas profunda. Eu acho que é isso que o pessoal que está aí em casa assistindo a gente, que é algo bem profundo. Com certeza. Então vamos começar lá diretamente falando sobre cadastro. Hoje eu tenho certeza que é onde a gente mais encontra problemas, pelo menos quando eu faço as auditorias, que eu dou muita consultoria de auditoria do SPED, e se estivesse saneado o cadastro não tinha problema. O cadastro é 90%, se sanear cadastro, 90% do jogo estava resolvido. Você concorda com a minha informação? Perfeito, professor Arthur. É exatamente no cadastro que mora a maior parte dos problemas, em especial do SPED fiscal vinculado ao ICMS. Por quê? Porque o cadastro da mercadoria, a forma como ela é cadastrada, o CFOP, a codificação dela, é que vai fazer surgir toda a obrigação tributária, ou ocasionar que ela não surja, provocando assim irregularidades no SPED fiscal do contribuinte. Então tem gerado grandes problemas, né, perante a fiscalização, quando chega lá, por exemplo, um informativo com a codificação errada. Então aquele primeiro registro, o registro 0 lá, ele é de fundamental importância para o contribuinte que preza ter os seus arquivos validados, não apenas no formato, mas possíveis de passar por uma fiscalização sem maiores problemas. Olha isso, pessoal. Vamos deixar isso aqui bem tranquilo para vocês. Então vamos falar uma empresa que tenha... Vamos pegar uma empresa, uma drogaria. Vamos fazer assim? Sim. Uma drogaria que esteja logicamente obrigada ao SPED, que seja do regime normal, certo? Ela tem o cadastro de produtos e ela tem lá todos os seus itens, né? Vamos falar de supermercado também, que eu acho que é interessante. Supermercado tem itens, né? Vamos falar 20 mil itens dentro de um supermercado, e a gente está lá trabalhando dentro desse supermercado e nós temos o 0200. O 0200 passou um sabão em pó, tem o 0200. Isso. Certo? Isso. Se aquele 0200 tiver feito, o cadastro estiver errado, nós já temos um problema. Sim, pode ter um problema sério, né? Você pode cadastrar, por exemplo, um código de conversão errado, vamos dizer lá, o 220, né? Ou você pode cadastrar o próprio 0200, mas não identificar, por exemplo, lá no seu cadastro, aquele produto não está lá identificado, ele não foi registrado. Então o fisco pode pegar, por exemplo, na hora que estiver conferindo, ou você cadastrou ele talvez como um produto isento, né, ou não tributado, ou coisa desse tipo, e quando ele talvez seja tributado, ou errou a codificação dele, a natureza dele, né, ou até mesmo o regime, talvez seja substituição tributária, ele esteja cadastrado como normal. Verdade. Não, tudo isso aí... O NCM está errado. O NCM, veja só, uma informação não fiscal, que é o NCM, mas né? Fundamental. Se você cadastra o NCM errado, você pode ter uns sérios problemas, por exemplo,
quando passar por uma auditoria específica de mercadorias, por exemplo. Porque vai buscar informação lá no seu cadastro de produtos. Tá bom. Pessoal, olha só. Professor João Arlindo, assim, um amigo meu, ele me disse que existem problemas com empresas que não fazem o SPED interno, que quem gera esse SPED são as empresas, são os softwares contábeis. Um amigo meu que falou isso, tá, pessoal? E esse amigo meu me contando, ele me disse o seguinte, que quando importa as notas fiscais, as notas de entrada, ok? Aí eu tenho a nota de entrada e aí se eu tenho 10 fornecedores do mesmo produto, vamos pensar no supermercado, eu tenho 10 fornecedores do mesmo produto. E esse software contábil, na hora, todos os softwares contábeis fazem isso, na hora de entrar com esse, vamos falar de sabão em pó? Desse sabão em pó, eu comprei ele de 10 distribuidoras diferentes. Quando entra, ele cria 10 produtos diferentes. Sim. 10 produtos. O mesmo sabão em pó, eu tenho 10 produtos. Esse meu amigo me contou, nunca vi isso na minha vida, professor, mas isso está errado ou está certo, professor? Muito errado, né? Muito errado. O produto, ele tem que, na sua forma de comercialização, no seu formato mínimo, né? Se mesmo que ele entre no formato máximo, por exemplo, olha só, e olha que eu estou falando nem de ter vários cadastros. O mesmo cadastro, mas um produto que entrou provavelmente em caixas ou num pacote maior, e você vai ter que colocar lá o fator de conversão, porque você comercializa ele em unidade. Até isso, você está se referindo ao mesmo produto. Você vai usar um fator de conversão, você não pode criar um novo produto. Se você criou vários produtos, isso aí gerou uma confusão. Isso é contabilmente errado, viola até o princípio da objetividade, vai longe, né? Na verdade, você for ver lá nos princípios contábeis. Então é inaceitável uma situação que um mesmo produto, porque veio de vários fornecedores, seja codificado de mais de uma forma, né? Geraria muita confusão e poderia gerar problemas seríssimos para a empresa essa situação. Eu estou fazendo essa brincadeira, pessoal, porque eu já fiz essa análise de muitos softwares contábeis sobre esse motivo, tá? Eu estou fazendo essa brincadeira justamente para isso. Incha o cadastro, vira um cadastro enorme que não faz sentido nenhum. 2, eu já vi software contábil que modifica o produto, por exemplo, está lá o código do fornecedor A, o código do sabão em pó é 10, 10, 10, beleza? Mas o código do sabão em pó do fornecedor B é 10, 20. Só que já estava cadastrado no sistema anteriormente que 10, 20 é arroz. E aí na hora de mandar, o que vai? Arroz. Olha só. Olha que problema. E tem acontecido muito. Tem muitas empresas contábeis que optam por fazer o seu SPED dentro da sua empresa contábil, né? Elimina o que tem de informação, ou a empresa lá não tem informação, e ele faz através do software. Tem muito software que faz, agora tem software que não consegue fazer, que dá esse conflito de cadastro. E eu volto a dizer, qual que é 90% de solução ou de problema de uma empresa do SPED? Cadastro. Com certeza. Professor, está aí mais uma vez a necessidade dos contadores se atualizarem, se especializarem nessa questão do SPED. Às vezes a coisa é tratada com não muita importância. Hoje vê muita gente aí falando de contabilidade, mas que não tem vivência da contabilidade, como o senhor que está lá no escritório. Esses dias eu ouvi o professor Felipe Guerra falando, um dos grandes nomes do SPED e da área contábil que nós temos no momento. A forma frívola, né, que as pessoas têm tratado da contabilidade. Cara, nunca entrou no escritório e é um guru hoje. Querendo discutir. E aí, às vezes, esquece de coisas fundamentais como essa. Por exemplo, imagina você dar entrada no produto e dar saída em um outro produto. Você, no próprio controle de estoque, você vai gerar o quê? Duas situações que colocam a empresa em risco fiscal. Um enorme risco fiscal. Ela tem um risco de omissão de entrada, porque ela deu saída de um produto que não teve entrada. E vai gerar ao mesmo tempo um risco de uma omissão de saída, porque ela não vai ter um produto no seu estoque, ela não tem um produto lá no estoque físico, e esse produto consta como tendo entrado. Olha que situação de risco que a empresa fica. É uma das conversas que eu tive, inclusive, com o professor Felipe Guerra sobre isso. Pensa bem, você tem então, imagine se isso é um problema recorrente todos os meses, imagine o inventário dessa empresa. O inventário dessa empresa, quando você faz o cruzamento lá via malha fina, nada faz sentido. É aquela empresa que uma malha fina vai gerar uma crítica atrás da outra, né? Ou seja, essa empresa não é só que ela chama a atenção do fisco, não. Ela pede para que o fisco
O alarme apita tudo. O alarme apita na hora. Por quê? Por uma questão óbvia, Claro, né? claro. É preocupante uma situação de uma empresa dessa. E até agora a gente não está no cadastro, a gente não falou nada mais do que no cadastro. Mas vamos entrar um pouquinho mais lá nos blocos, vamos falar das notas fiscais C100, 670, né? A capa da nota e os produtos. Um problema que a gente encontra também muito grande é, por exemplo, o ST. Geralmente o ST está nos produtos e não está na capa da nota. Ou está na capa da nota e não está nos produtos. Ou, por exemplo, despesas acessórias. Ou, por exemplo, frete. Está lá na capa da nota, está no C100, mas quando você soma o total dos produtos, não fecha. C70 com o C100. O que o fisco vê nisso? Como que ele enxerga isso? Vai gerar críticas. Vai gerar críticas. A malha vai gerar críticas, obviamente. Por quê? Primeiro, é um outro erro clássico. Né? Ou seja, o que está lá no C100, os itens da nota, o que deve ser analisado, não apenas isso, professor, mas também os descontos, os abatimentos, tudo que tinha marcado, ou seja, as totalizações contábeis, né, que deveriam constar lá no valor total da nota, é diferente do C100, é diferente do que foi lançado. Ou seja, num cruzamento muito simples, o que a malha faz na verdade? Ela vai pegar a nota fiscal, os dados da nota, vai cruzar com o dado da FD, que foi fornecido. Então, XML de nota do fornecedor. XML de nota do fornecedor e TXT da FD. O sistema vai cruzar os dois e não vai bater. As informações não são as mesmas. Se não são as mesmas, vai gerar o quê? Uma crítica. Vai gerar uma crítica. Ou seja, essa crítica, a ideia é que o próprio contador visse essa crítica e se autocorrigisse. Sim. Mas é incrível que, às vezes, a falta de informação pode fazer com que ele, mesmo vendo a crítica, não identifique. E às vezes tem até que solicitar ou pedir informações, né, oficiais, às vezes, para saber por que aconteceu aquela crítica. Meu Deus, acontece isso? Sim, pode acontecer. Por quê? Porque esqueceu de analisar a estrutura da FD. Ou seja, precisou de uma pré-análise, aquela pré-análise que eu sei que o senhor faz, que vários outros fazem dentro da empresa, para verificar que o que ocorreu, na verdade, foi na formação do valor, né? Um princípio lá, né, da própria formação do valor que está errado. Há dados lá que não foram compostos para que as duas informações batessem. Sim. Uma conversa assim, de contador mesmo, né? É a situação seguinte, quando a gente conversa com colegas e eles perguntam muito, ou alunos, a gente está falando em sala de aula e o aluno sempre pergunta, professor, mas como você faz, como que é a sua rotina de envio do SPED? Eu falo, olha pessoal, eu preparo todo o arquivo, eu faço uma auditoria prévia, eu entendo que aquilo lá funciona, vou analisar C100, o total das notas, vou olhar se o 670 está normal. Lógico, você não faz isso sozinho, sem software, você precisa de software. Aí você vai analisar como que está o seu registro E, a apuração do ICMS, a apuração faz sentido com o que foi enviado de DAS, né? DARI, para o cliente pagar, o DAR, dependendo do seu estado, mando para o cliente, ok. Fechou, transmito. Mas transmitir, eu tenho já na próxima semana a data que eu vou fazer, pegar a malha fina e analisar a malha fina. Lógico, acontece de terem falsos positivos? Acontece. A melhor coisa é quando eu encontro um falso positivo. Não procede. Ok, SPED resolvido. Mas eu tenho esse procedimento dentro do escritório. Professor, eu acho interessantíssimo esse posicionamento de quem leva a contabilidade a sério. Né? Porque ao levar a contabilidade a sério, é levar a informação a sério, que é o objetivo da contabilidade. A informação que é gerada é o produto final do trabalho de um contador. Então, quando nós estamos analisando, hoje, por exemplo, o Fisco está investindo muito em tecnologia. A Cefaz Goiás está sendo uma das pioneiras nesse sentido. Há pouco tempo atrás, foi até noticiado no site da Secretaria que novos sistemas estão sendo desenvolvidos de auditoria, envolvendo conceitos de Big Data, de Data Mine. Data Warehouse. Isso. Me fala um pouquinho, vocês já estão hoje, conta só pra gente, não vou contar pra ninguém não, vocês já estão hoje prontos para realmente minerar aquela quantidade, aquela massa de dados? Porque é uma massa de dados. Sim. O que acontece, professor? No momento, nós estamos caminhando para isso. Mas tem 5 anos, o pessoal está treinando. Olha que engraçado. Estamos caminhando para avançar nesse sentido. Mas preste atenção no seguinte, senhor. Olha para você ver, professor. Hoje, na situação que já está, o tanto de problema que tem dado. Sim. Sem a gente chegar nesse nível ainda. Mas está caminhando para ir. Então, veja, se a contabilidade não se profissionaliza, a ideia é forçar justamente que a equipe, mostrar a importância que se tem, por exemplo, de que na área contábil se profissionalize, que se foque realmente numa informação boa, informação fiscal e contábil de qualidade, né? Porque a ideia do fisco é justamente promover essa situação. Autorregulação. Autorregulação, exatamente. O interessante que a gente fala é o seguinte, eu estou fazendo um SPED aqui hoje,
mas eu vou poder ser fiscalizado até quase 5 anos. Sim. Ou seja, a tecnologia de hoje não vou ter problema com a tecnologia de hoje, Isso. com a mineração de hoje, ok, mas e daqui 5 anos? Isso, exatamente. E outra, estudos já estão sendo desenvolvidos, sistemas estão sendo desenvolvidos, e é mais ou menos isso. Hoje o cara fala, hoje eu não caí amanhã, mas seu arquivo está lá. E outra, às vezes a pessoa pergunta assim, mas será que eu preciso ficar verificando o que eu já fiz, corrigindo? Claro que sim. Olha, eu teria muito interesse de saber como que o fisco, como que o ente ativo vê a minha informação. Claro. Eu teria interesse se eu tivesse uma empresa, né? Porque, imagine, não se tem nenhum interesse de se punir erros, mas às vezes, como é que você vai identificar que foi um erro? Que não houve má fé, não é verdade? Sim. Então, às vezes, foi uma confusão, foi uma falta de informação. Eu li uma literatura uma vez da área fiscal, que o cara falou assim, que o segredo na área fiscal, na área contábil, não é outro senão o tripé de treinar, treinar e treinar. Faz sentido. Então, está preocupado com o treinamento, com a constante capacitação da equipe, assim como o senhor falou, essa forma como o senhor trabalha aí, esse passo a passo, essa preocupação com a informação fiscal no final, contábil, informação prestada, essa tem que ser a máxima dentro do escritório de contabilidade. Porque é exatamente isso. O que a gente quer, o que o ente ativo, lá o fisco, não o estadual apenas, o federal, o municipal, todos eles, o que ele quer é uma informação de qualidade. Uma informação de qualidade, uma informação boa. E a informação boa não é prestada por nenhum outro, senão o contador. Então, nessa área fiscal, é preciso que ele se preocupe realmente com detalhes. Que mesmo que... E não, às vezes, imaginar, o fisco não vai ter condições de ver isso. Talvez ele não tenha condição de ver hoje, mas acredite, ele vai fazer de tudo para que no futuro próximo, o mais rápido possível, ele consiga minerar essa informação. Eu brinco muito sobre isso, que com a questão a gente participa muito desses eventos de SPED, né? Uhum. E eu estava em Teresina, no Piauí, e aí eu tenho um postzinho, eu faço um memezinho que eu coloco lá e falo assim, o fiscal ligando e falando, Arthur, lembra daquele SPED que você mandou há quase 5 anos atrás? Eu falo, eu lembrar de um SPED há 5 anos atrás? Não lembro, é que eu vou auditar agora. Aí você fala, não, 5 anos depois, não. Porque realmente, quem lembra o que fez? É verdade. Você tem que ter consciência do que você está fazendo agora. Isso. Você tem que fazer uma coisa consciente, bem feita, porque senão vai ser problema. E veja, professor, não que a gente esteja falando hoje, já estamos num grau de maturidade grande, onde o fisco e os contadores são os maiores parceiros. Claro. Estamos juntos nisso aí. Para gerar uma informação social de qualidade, né? Sim. Porque estamos lidando o quê? Com um bem social, que são os tributos. Sim. Os tributos que são revertidos para, embora não entramos na questão política de como é que utilize, sim, mas o objetivo é que isso seja revertido para o bem-estar social. Sim. Então, desta forma, essa parceria ela é importante, porque o contador é ele que lida com essa informação. Então, quando ele entende que o fisco, não é porque o fisco vai analisar, porque o fisco vai verificar posteriormente, veja, a malha fina, o que acontece com ela no Estado? É disponibilizado, o contador tem o mesmo acesso que o fisco tem. Peraí. Olha isso. Quer dizer, então, que a mesma visão que você, dentro do fisco, sim, como auditor, tem, isso, é a visão minha como contador para analisar e fazer a autorregulação? Você, no acesso restrito, consegue, sim, ter acesso àquela informação. Todas as críticas que estão disponíveis para nós são disponibilizadas para você. Para quê? Para que você corrija. Agora, veja, se você não utiliza, é lógico que vai ter falsos positivos. Claro. Vai ter inúmeros falsos positivos. Mas se você viu que era falso positivo, tranquilo, não precisa preocupar. Você ficar trabalhando naquilo lá, mas você entende o que é falso positivo, o que realmente é, sim, algo de alarme. E a ideia é avançar isso aí. É conseguir olhar com mais profundidade e, óbvio, disponibilizar essa informação. Entendi. É estimular a autorregulação. Estimular a autorregulação. Ninguém tem interesse de ficar deixando a coisa obscura para gerar autuação. Não é essa. Não é essa a visão do fisco. A meta é aumentar a arrecadação. Claro. Né? Veja que a autuação, às vezes, seria a última medida, e uma medida que às vezes é necessária quando se insiste no procedimento errado. Mas há muito tempo já não se tem mais essa visão arcaica, né? E a visão de que são concorrentes, que é um contra o outro, né? É um querendo achar erro do outro. Não, os dois querem ser. Hoje, com autorregulação, na verdade, olha,
eu vi um probleminha aí, você não quer arrumar não? É isso aí. Tá na mão, né? É isso aí. Outros estados também já trabalham com a malha fina, professor? Sim, tem alguns estados que já tem esse projeto, na verdade. Goiás, ele é um estado que, nesse aspecto, ele inovou. Ele inovou bastante, sim, né? sim. Como o estado... E não é de hoje, né, não, professor? Nós estamos falando isso desde 2014. Goiás é um estado que foi inovador na criação da FD. Sim. Foi um dos primeiros estados que foi 100%... ele aderiu 100% à AFD, né, ao SPED. Ele eliminou a antiga DPI, né? Você vai ver muitos estados aí que ainda continuam tendo aquela... Eu sou mais mandar 10 SPED que mandar uma DPI, professor. Eu sou da época do DPI, eu lembro do DPI. E aí teve interesse de criar isso, né, de desenvolver esse cruzamento dessa FD como documento oficial junto com a nota fiscal eletrônica. E agora também estamos querendo inovar de novo sistema de auditoria, um novo sistema de auditoria mais amplo, que pegue mais dados, né? E também continuar investindo numa pré-auditoria, que é uma malha fina, né? Uma pré-análise que possibilite que você, ao identificar um erro, possa corrigir. Você possa corrigir, você possa, assim, não ser, vamos dizer assim, não ficar naquela expectativa de ter que ser punido, talvez por um erro não intencional. Mas às vezes um erro não intencional que comprometeu a questão tributária, que comprometeu o valor dos impostos que você teve a pagar. Então você tem a chance de corrigir aquilo e pagar o devido. Entendi. A ideia é sempre, como sempre em qualquer auditoria, se chegar na verdade. E se a informação é boa, ela é verdadeira. Claro. Então quando se verifica na auditoria que a informação fiscal emitida ela foi verdadeira, ela é boa, ela é de qualidade, pronto, maravilha, é isso aí que você quer, né? É isso que você espera. Falando do E100, né, que a gente está lá com a apuração, sim, seria a conta fiscal. O bloco de apuração. Conta corrente. É isso, né? Exatamente. Falando do E100, quais são as situações que se pega assim para... Se tem muita gente, eu já vi, como eu faço auditoria de empresas, consultoria, para ver situações, fazer compliance fiscal. Certo. Eu já vi créditos que não oriundos de não sem origem, oriundos de não sei de onde. É isso. Tem um crédito aqui, mas de onde que é isso? O que acontece, professor? Existem duas situações irregulares, as principais situações irregulares envolvendo o bloco E, sim, que é o registro de crédito indevido, ou não tem documento hábil que justifique aquele crédito. Às vezes existe o documento, mas o documento não contém o registro do crédito, né? Outra situação, que o crédito foi registrado corretamente. Sim. Há um registro correto do crédito. Mas a empresa promoveu uma saída e essa saída foi beneficiada, teve algum benefício fiscal. Teve uma isenção, teve uma redução da base de cálculo e não teve a manutenção do crédito, fazendo com que, nesta situação específica, aquele crédito anteriormente registrado deveria ser estornado. Então, o não estorno do crédito também é um dos erros muito comuns. Só para explicar para vocês, pessoal, no estado de vocês também tem muitas situações. O que acontece? Existem créditos que vocês tomam e na hora de fazer a venda não existe o débito, né? O ICMS foi excluído da base de cálculo. Isso, algum benefício fiscal diminuiu, ou integral ou parcialmente. Aqui em Goiás a gente chama do anexo novo. Então, tudo que está no anexo novo lá, a gente olha lá, tem a questão do artigo 8º, o artigo 9º, artigo 7º. Isso, são os benefícios fiscais. Exato. Legal. Se tem benefício fiscal, mas lá fala que não mantém crédito, deveria fazer o estorno. Se não fez o estorno, incorreu em erro. É um erro que vai estar lá. Entendi. Uma outra situação também que pode haver, seria, por exemplo, aquela apuração que antigamente a gente fazia na linha observações. Sim. Que hoje aqui, eu acho que na maioria dos estados também vai ser assim, eles habilitam o registro lá do 1.200. 1.200. O último registro lá, ele habilita o 1.200. Então você faz toda uma compensação desse crédito lá, mas tem ajustes que você precisa fazer para levá-lo para o E. Se você não leva para o E, você não vai aproveitar aquele crédito. Uma vez um colega me ligou: Arthur, eu tô com um problema sério, porque eu não tô conseguindo fazer o cheque moradia. Eu falei assim: você fez 1.200, meu querido? Ele falou: não. Eu falei: faz lá que você vai ver que vai dar certo. É isso aí. É o 1.200 se não tiver. É uma apuração, mas não é uma apuração regular, normal da empresa. Então é um outro erro muito comum também. O bloco E é perigoso. É muito perigoso. Na verdade, a maioria dos erros acontece lá no cadastro. Erros gravíssimos também, que vão afetar, por exemplo, uma irregularidade na auditoria de mercadorias, focado mais para as mercadorias, para os estoques. Enquanto que uma coisa mais focada no ICMS, no crédito,
um dos blocos mais importantes, que tem que tomar muito cuidado, evitar erros. Nós já citamos 3 aqui, né? Créditos indevidos registrados, não estorno, ou o registro 1200 que não foi feito o ajuste corretamente para jogar para lá. Mas existem inúmeros outros. Então, o bloco E é um bloco que deve-se ter muita atenção na correção desses itens para evitar irregularidades fiscais. Professor, tá bom, a gente já falou do 0200, já falou do C100, onde estão as notas fiscais, já falou do bloco E, onde está... Vamos falar um pouquinho mais de E? Vamos falar de E300? E300. Vamos falar de convênio 93 para jogar dentro do E300. Aí é polêmico. Aí é polêmico, parece que está tendo um probleminha aí. Alguns estados estão diferentes de outros. Era para ser uma coisa só, né? Uma coisa única. Isso. E a cláusula segunda do convênio 93 devia ser respeitada. E tem toda uma situação. Mas registrar isso. Eu tenho que registrar isso. Cada estado que eu vendi, eu tenho que ter um 0300? Sim. Um E300, desculpa. Na verdade, sim. Na verdade, o E300, ele veio para... É o registro, né? Especificamente dessa... DIFAL, tá? É o DIFAL nós estamos falando, isso. Que é o convênio 93 da emenda 87, que começou a cobrar diferencial de alíquota para consumidor final. Né? Então, uma situação, na verdade, a ideia que havia por trás disso aí é justamente a preocupação que estados tinham com o e-commerce. Então, o e-commerce fazia com que, por exemplo... Você hoje muita gente compra, por exemplo, mercadorias pela internet e acha o preço bem melhor, por exemplo, do que comprar presencialmente aí nas lojas do estado. E com isso, o que acontecia? Vamos imaginar o nosso estado aqui, o estado de Goiás, por exemplo, e você vê os contribuintes indo lá nas lojas Bahia ou várias outras, Novo Mundo, qualquer uma outra dessas aí, e ele encontra lá um eletrodoméstico e ele entra na internet, no site dela, e vai encontrar o produto bem mais barato. O que ele vai querer? Não, compra pela internet, entrega aqui na minha casa, mesmo com o frete e com tudo, ele está saindo mais barato. E antes da emenda constitucional, o ICMS é integralmente para o Estado vendedor. Estado vendedor tinha totalmente isso, o Estado de Goiás era o consumidor, era aqui que o consumidor estava, mas ele não ganhava nada. Eu costumo falar isso nas palestras, é o seguinte, pessoal, até 88 não fazia sentido realmente o legislador pensar, não, então vamos dividir o ICMS. Não tinha internet, as vendas por telefone eram incipientes, então o mundo naquela época funcionava daquela maneira. Isso mesmo. Mas de um tempo para cá, e de um bom tempo para cá, a compra pela internet é algo muito comum. Muito comum. Muito comum. Muito comum. E não é justo que, por exemplo, eu comprando um celular que seja, e o Estado de São Paulo ficaria com 100% do ICMS. Então, com a emenda constitucional 87 e o convênio 93, veio para poder falar, olha, beleza, São Paulo, fica com a sua parte, vamos lá, os seus 7% na venda interestadual e o restante vem para Goiás. Salvo que foi feito escalonado e agora em 2018 está fazendo o 80-20, está terminando o 80-20. Estamos encerrando com isso. Em 2019 acabou, isso. A parte do DIFAL fica integralmente com o Estado consumidor, o destinatário, e o Estado remetente fica só com a parte do ICMS interestadual. Exatamente. Legal. Exatamente. A legislação está totalmente amaciada. Isso. Assim. Não acho que esteja amaciada, porque igual o professor falou, tem muito Estado ainda que não está respeitando a cláusula segunda do convênio 93, onde diz lá muito claramente que deve ser feito por fora, né? Aquele cálculo por fora. Mas eu acho que vai se ajustar, professor. A tendência é que isso aí fique nivelado, né? Nós não vamos ter muito problema com isso, não. Acredito que isso não. Mas vamos falar do E300. Vendi para o estado do Acre. Ok. Vendi para Roraima, fui dar uma aula em Roraima esses dias. Certo. Vendi para Piauí. Eu preciso ter um 0300 para o Acre. Isso. Um 0300 para o Piauí. Isso. Um exatamente. 0300 para Roraima. Exatamente. Para cada estado. Beleza. Vamos pensar agora nos entes fiscalizantes, né? A Cefaz lá, a Isso. de Fazenda. Eles têm acesso a esses 0300 para poder Com fiscalizar? certeza. Com certeza. A questão é, aqui em Goiás, pelo menos, eu sei que tem, em alguns estados que a gente teve contato aí, vão ter. Vamos pegar a São Goiás. Isso. Se não tem, ele vai ter que ter. Porque ele vai ter que fiscalizar. Na verdade, essa fiscalização, ela é importantíssima, né? Ela é importantíssima. Porque, como nós citamos, nós contextualizamos antes, se o Estado não verificar isso, ele está deixando de verificar justamente as receitas de todas as compras. E olha aqui. Uma luta para conseguir essa... E veja que não é só e-commerce. Era para ser o e-commerce, mas é qualquer um. Se eu presencialmente chegar lá em São Paulo
e der meu endereço de Goiás como pessoa física e trazer, também entra no convênio 93, né? Então vai além do e-commerce, é para qualquer situação pessoa física. Então tá bom. E a empresa teria que registrar. Né? Eu não queria levantar polêmica, ele me chamou, hein? Olha isso. Então tá bom, eu estou passando em São Paulo. Isso. E fui fazer uma compra. Isso. E dei meu endereço de Goiás. Isso. Goiás vai receber a parte disso. Sem dúvida. Pela emenda é isso aí. Tá bom. Então, a minha transportadora, o meu caminhão, está caminhando e chegou lá naquele local e quebrou o pneu, teve um problema, eu tive que comprar um novo pneu, tive que comprar uma peça. E ele não sai de lá sem aquele pneu. Certo. Também é devido o default? Se ele comprar, você está falando a peça que ele vai comprar. Comprar e instalar lá naquele local. Ele instalou lá, mas no caminhão dele. Sim. E o endereço dele é da empresa de Goiás. De empresa? Olha lá. Há uma diferença. Sim, verdade. Vamos falar do consumidor final. Vamos falar do consumidor. Se for consumidor final, sem dúvida. Sim. Sem dúvida é devido. Sim. Sem dúvida é devido. Na verdade, hoje, o default ele ficou um pouquinho complexo mesmo. Sim. Né? São muitas situações. Porque nós temos hoje o default. Existe o default entre empresas normais. Sim. Default entre empresas normais, um diferencial de alíquota de empresas normais com mercadoria normal. Com mercadoria ST é diferente. Totalmente diferente. Porque nenhuma você tem a opção de o destinatário pagar, na outra sempre o remetente vai pagar. E depois complicou um pouquinho mais, porque agora veio o Simples Nacional, que é um default, veja, não é mais para uso e consumo imobilizado. Aqui, por exemplo, nós usamos ele para qualquer mercadoria. Compras, né? Compras de qualquer mercadoria. O último estado a aderir. Né? A aderir, então é uma coisa já geral agora, né? Então é um outro tipo de default. E esse do convênio 93. Não, então, se a gente for ver, o default hoje é uma coisa extremamente complexa em relação ao ICMS. Né? Ou seja, a discussão em ICMS interestadual, ele ficou bem mais forte. Eu lembro que uma vez eu fiz um artigo sobre justamente o impacto de uma proposta do governo na unificação das alíquotas interestaduais. Olha isso. Esse artigo está publicado numa revista, se não me engano, a revista Qualia, né? A revista Qualia, Ciência e Movimento. Daqui mesmo do estado de Goiás. E lá a gente tentou mostrar justamente os impactos que cada estado ia ter se fizesse esse nivelamento. Goiás eu sei que era um dos que ia perder. Não é o que ia mais perder, tem vários estados por aí que perderia bastante com isso. Né? Então o default, ele foi usado para dar uma regularizada nessa situação, porque mesmo na situação, se nivelasse, perderia. Mas mesmo sem nivelar, com essa questão da compra da pessoa física, né, do consumidor final. Abre mão para ganhar mais na frente. Exatamente. Entendi. Então, na verdade, gerou situações muito polêmicas mesmo. Muito polêmicas. O default já era uma situação polêmica e ele ficou bem mais polêmico. No caso da empresa do Simples, ainda ficou um pouquinho mais polêmico, eles começaram a criar. É um default diferente, ele já tem um fator lá fixo, né? Você estabelece um fator fixo lá para aquela situação. Outra polêmica que teve. Não é mais só para o imobilizado, nem para o uso e consumo, começou a se estender para outras mercadorias, coisa que não existia antes. Claro. Né? Pessoal, então são algumas inovações que ocorreram. O professor Giovanni está citando o default do Simples, na entrada, tá? Na entrada, exatamente. O convênio 93, lá, a cláusula 9 do convênio 93, ela foi excluída, ela está suspensa pelo STF. Isso. Então, as empresas do Simples Nacional, ao venderem mercadorias, não estão obrigadas exatamente. a Bom, mas, sim, as empresas do Simples, hoje todos os estados, que compram mercadoria de fora dos seus estados, são obrigados a um default do Simples Nacional, que é fora do convênio 93. Bem lembrado, professor, né? Mesmo sem se referir a do convênio 93, não estamos abordando ela não. É isso mesmo. Legal, tranquilo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, professor. Quer dizer que você leva isso tudo, toda essa tecnologia, toda essa informação, lógico, com responsabilidade, sem levantar nomes e sem dar... Mas assim, com toda a visão que você tem por trás para dentro de sala de aula, é isso que você faz? Na verdade, a ideia é justamente essa, professor. É tentar contribuir, né? Tentar fazer com que o aluno, em especial o aluno de contabilidade, às vezes aluno de direito, ele perceba a informação, ele não se esqueça do principal objetivo de um contador, que é produzir uma informação de qualidade. E uma informação de qualidade, ela tem que seja útil, mas que seja verdadeira, que seja na extensão correta e que seja entregue para a pessoa correta, na data correta. Se o usuário dessa informação é o fisco,
que ele mande para o fisco de forma correta na data que o fisco exige. Há um porquê daquilo ali. Assim como, se a informação for de cunho gerencial, que ele entregue à diretoria da empresa, né, que ele oriente ela como utilizar, mas isso enobrece a função contábil. Claro. Então, a ideia de levarmos para a sala de aula é justamente mostrar para o aluno a função social que ele tem. Na parte contábil, na parte fiscal, né? Como ele tem um papel fundamental, cumprindo o seu nobre objetivo da nossa querida ciência contábil, né? Que é produzir uma informação útil. Muito né? legal. Agora, veja bem, eu tenho, assim, eu fico imaginando a sua aula, professor, você está dizendo aquela quantidade de case, uma aula prática, Sim. E é tudo isso que você traz para a sala de aula? Sim, sim. A aula ela é voltada justamente para a prática, como utilizar, os perigos que se tem ao se utilizar uma informação errada, como lançar o perigo que se tem de usar o KNAI errado, né? O cadastro errado dos créditos. A gente foca muito em crédito. Foca muito no crédito. Por quê? Porque a gente sabe que é a parte mais perigosa da coisa. É onde a informação não pode dar errado. Isso você tem uma aula. Nem nos estoques e nos créditos, né? Você tem uma aula com um auditor que fala que construiu a ferramenta de malha fina. E ele falando aonde que eu olho isso, eu olho aquilo. Inclusive, teve uma empresa que aconteceu esses cases reais. É um final de semana que você sai enriquecido. Só dizendo, professor, que na verdade a ferramenta malha fina ela foi criada por diversos colegas. Claro. E ela teve uma origem num dos colegas que eu tenho um grande respeito, chamado James Blanco. James Blanco, que ele participou realmente na estruturação. Sim. Aprendi muito com ele com o tempo. E à medida que a gente vai lá, a gente está trabalhando. Hoje a gente gerencia isso. Hoje o colega Paulo Tsuru, que é um dos coordenadores lá da minha gerência lá, ele cuida dessa ferramenta com cuidado. Então é um conjunto de várias pessoas que participaram do desenvolvimento dela. Eu sou um dos usuários dela para auditoria, que treino, e a gente está lá participando das reuniões, tentando melhorar, mas estamos na luta. E traz isso para dentro da sala de aula. Exatamente, nós trazemos para a sala de aula o perigo que é, né? Assim, a importância que o contador tem que dar na questão do risco, né? O risco de colocar o contribuinte dele, talvez de forma indevida, numa situação de risco. São duas coisas. É o risco fiscal, né? Com a informação errada, e o risco do pagamento indevido também. Né? Porque ele pode também estar pagando indevidamente. Talvez ele não está aproveitando um crédito do 1.200 porque não lançou corretamente. Ou seja, isso é ruim para a empresa, para o próprio cliente dele. Né? Então, tudo isso a gente leva, sim, em situações práticas. Né? Para a sala de aula. Para a sala de aula. Eu costumo brincar em sala de aula também, eu costumo falar o seguinte, que a minha função como professor é trazer vivência, trazer práticas de situações. Eu costumo brincar, né? Que eu chego em sala e falo assim, tem algum auditor aí? Mas é justamente para isso, para trazer todas as situações que a gente tem na prática. Essa historinha que eu contei, o sistema que muda um código 0200. Então, assim, são tantas situações, tantos cases, tanta prática, que o aluno realmente, o objetivo do IPOG, o método do IPOG é esse, né? A gente passa muito por isso, você que ainda não é aluno do IPOG, o método do IPOG é o seguinte, pessoal, a aula é sexta, sábado e domingo no MBA. O aluno tem que chegar na sexta-feira, naquele módulo, na sexta-feira ele chegou de um jeito, mas domingo ele tem que sair totalmente transformado. Na segunda-feira, ele tem que ter informação para usar já direto. Cheguei na segunda-feira, tem aluno que me já pode aplicar. Segunda-feira, né, a gente viaja o Brasil inteiro dando aula, o aluno fala assim, professor, já estou aplicando aquilo que você ensinou no sábado. Eu falei, cara, que legal, o objetivo é esse. E o IPOG nos cobra isso, que a gente seja práticos e que seja usual no dia a dia. Então, cumpre um papel social, né? Realmente educa profissionalmente. Eu tenho orgulho de poder fazer parte dessa instituição. O IPOG é algo que tem feito uma diferença na vida de várias e várias profissões, mas como a gente está ligado com o contador, o advogado, o administrador, a gente tem feito, eu tenho visto como a gente tem conseguido alcançar o objetivo que é entregar uma informação de conteúdo profundo, que ele possa usar no dia a dia. Eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, orgulho de ser colega de uma figura como o professor Digo mesmo, professor, digo mesmo, viu? E realmente fazer parte de um projeto como esse, do IPOG Connect, trazer informação totalmente diferenciada e sem custo nenhum para vocês que estão aí do lado. Tá bom, pessoal? Olha, é isso que a gente queria trazer, esse momento, esse bate-papo descontraído, com informação profunda, assuntos internos dentro da Secretaria de Fazenda, visão de um auditor, olha isso, que sensacional. E muito orgulhoso de fazer parte desse projeto todo aqui do IPOG. Agradecer ao IPOG, né, por poder com certeza por isso. Uma excelente oportunidade. Fico honrado de poder participar desse evento aqui. Pessoal, é isso, tá? Se você ainda não conhece o IPOG, por favor, vá lá, faça seu cadastro, procure algum dos nossos consultores e vá conhecer o IPOG mais perto de você.
Ok? Forte abraço, fique com Deus e até mais. Um abraço, pessoal.